É um marco histórico que marca um momento extremamente importante da história do país, em que um grupo de jovens cidadãos angolanos, imbuído do elevado espírito do patriotismo, entenderam, no ato de revolta popular, se esbater, se esbarrar viva e ousadamente contra o regime colonial na altura do governo português. Portanto, foi um momento em que dá início à luta armada contra o jogo colonial, normalmente nos anos de 4 de fevereiro de 1900, nas datas de 4 de fevereiro de 1961. Bom, uma guerra corajosa, mesmo com todas as dificuldades possíveis, quer do ponto de vista de meios de guerras, quer de meios humanos, mas ainda assim, em razão da necessidade da reposição da justiça e da reposição da legalidade, e não só do resgate aos direitos integral do território, entendeu-se lançar mão para se combater aquilo que era então um processo de escravatura que durou e percorreu mais de 4 séculos a nível do território nacional. Bom, é um momento único. Ali sim faz todo sentido sublinhar que estes irmãos angolanos, nossos ancestrais, lutaram por uma causa extremamente justa. Fazia todo sentido que com coragem pudessem, de forma abnegável, sacrificar as suas vidas para que todo um grosso de angolano hoje pudesse viver, naturalmente, num Estado soberano, independente, quiçá democrático, e que os direitos naturais, os direitos humanos dos angolanos pudessem ser acautelados. Bom, mas isso choca paradoxalmente, passa a redundância, depois da conquista do processo de luta de 61 para 74, lamentavelmente, os angolanos depois se desentenderam. Alguns angolanos, que eu acho serem extremamente ambiciosos, extremamente gananciosos, angolanos que talvez ali sim ficou quase que sublinhado que estavam a lutar por interesses próprios, interesses individuais e não da coletividade, numa fase em que sai de um processo de guerra exaustiva de 13 anos, entram num outro de 27 anos. Quer dizer, isso foi a maior derrocagem, a maior hecatombe, a maior calamidade já vivida a nível de toda a história da guerra nacional. Bom, então eu acho que, pronto, por um lado foi positivo que aqueles angolanos, nossos compatriotas, os grandes nacionalistas, líderes de grandes movimentos políticos, normalmente os primeiros a nível da tradição político-nacional, desde a FNLA, o MPLA e a UNITA, que esbateram-se vivamente para que aquele mal do jugo colonial fosse removido do território nacional. O que não se conseguiu perceber foi porque que depois se desentenderam para termos que viver, repara, 27 anos de guerra civil, quando para derrubar o colônio só precisamos, e também por insuficiência de meios bélicos, de qualquer coisa como 13 anos. Então foi um momento, por um lado, positivo, mas por outro, extremamente arrepiante, que a todos deve nos envergonhar, como angolano, porque não dignificou a luta, a causa de luta da guerra contra o processo da escravatura que levava a cabo Portugal contra Angola. Hélder Chito, por que razão, mais de 60 anos depois, muitos antigos combatentes vivem na miséria, para si? Antigos combatentes. Bom, pronto, primeiro é que tem que ver com a situação da falta de reconhecimento. Em qualquer parte do mundo onde os soldados de guerra lutaram de forma acerrada para libertar o país das garras dos inimigos externos, esses militares, mesmo aqueles tombados, os seus familiares lhes são garantido todo o assistencialismo social, patrimonial, de subsistência humana, familiar e social. Bom, mas repara que nós, ou por ignorância do reconhecimento devido que se deve dar a estes compatriotas,
ou por má fé, porque nada justifica que tendo esses nossos ancestrais lutado com todas as suas forças humanas, com toda a sua entrega, hoje são quase nada valorizados. Isso é mau, deve-se repensar, se redefinir uma forma de, por mérito próprio, reconhecer a luta abnegável que esses irmãos imprimiram no sentido de poderem salvaguardar a integridade do território, assegurar a segurança nacional e garantir a estabilidade da paz do país. Portanto, eu acho que só deve faltar boa vontade política para se reconhecer que, de facto, esses nossos irmãos que hoje vivem quase que à deriva, sobre um exaustivo processo de mendicidade, sobre muitas dificuldades, com grande incapacidade econômico-financeira para garantir a subsistência familiar e as suas próprias, portanto, pudessem merecer maior dignidade possível do ponto de vista da intervenção do Estado e no âmbito do assistencialismo social para salvaguardar os seus direitos. Porque ninguém acha que dê a sua vida por uma nação e depois não é reconhecido. Eu acho que isso não é saudável, o Estado deve repensar isso. Se há paz porque alguém lutou. Portanto, e se alguém lutou e não é reconhecido, havendo uma situação superveniente que possa decorrer ou surgir nos novos tempos, quem se sentirá motivado, incentivado, impulsionado por força própria, de livre, espontânea vontade, que não seja por via de uma coação direta ou por via compulsiva para querer novamente enfrentar algum inimigo externo que esteja a invadir o país, quando já sabe que, ab início, aqueles que lutaram em primeira instância sequer foram tidos e achados. Eu penso que o país deve valorizar os militares, deve valorizar a tropa, os antigos combatentes e valorizar os seus familiares, porque a título póstumo podem muito beneficiar dos direitos que eles devem ser garantidos e salvaguardados. Nós achamos que deve haver mais valorização, mais reconhecimento, mais patriotismo e mais entrega do Estado relativamente à proteção social, à proteção, dos direitos fundamentais que esses nossos compatriotas devem merecer. É falta de valorização. Eu só posso entender que seja isso, porque outra forma não consigo entender porque é que até hoje temos antigo combatente a ganhar uma miséria de pensão, de reforma ou de qualquer outra natureza. Então eu penso que deve valorizar-se mais os antigos combatentes.